Na tela que nós temos aí, ó, pai, a seguinte situação. Tem aqui, deixa eu ver. Não, aqui. Pronto, foi. Aqui eu tenho. Ô, bicho lindo, rapaz. Direito constitucional. Não. Mexer alguma coisa aí aqui. Nem aí, não? Travou não, tá, pessoal? Só ajeitando aqui. Hã? Tá dando certo? Não tem essa seta não, mas não é pra ter essa seta não. Certo, essa. Bora, vamos comigo. Nós temos então aqui 20 simulados em 20 dias. Primeira semana será 100% gratuita. Nossa central de vendas, mas você já pode adquirir através do nosso chat o projeto de simulados, tá, pessoal? Você já pode adquirir o nosso projeto de simulados no valor promocional. Galera, vamos começar aqui. Primeira questão é sobre perda e suspensão dos direitos políticos. Olha para mim aqui. Quando eu falo de perda e suspensão dos direitos políticos, eu estou falando a partir do artigo 15 da Constituição, né? Artigo 15 da Constituição. Lembrando que eu tenho a perda, eu tenho a suspensão e eu tenho a cassação dos direitos políticos. Quando se trata de simulado, tá, pessoal? Os nossos comentários, eles são mais pontuais. Até porque você não pode perder muito tempo em vídeo, né, e tudo mais. Então, por se tratar de simulado, não é uma aula, é um simulado. É uma correção de um simulado. É diferente de uma aula de teoria e questões que eu tenho lá no projeto, né, Tiro Certo, isso é diferente. Então, vou tentar ser muito pontual e objetivo nos nossos comentários, para não esticar muito, tá? É aquela questão que você vem assistir o vídeo, pá, bateu o simulado, bateu ali com o gabarito, top. Próxima, tá? É simulado. Simulado é subtende que você já tem um pouco de conteúdo daquela matéria. Então, a gente vai bater na questão e fazer comentários muito objetivos. Afinal, você não pode perder muito tempo aí assistindo aulas de sei quantas horas e tal, não. A aula de sei quantas horas você vai assistir aqui no aulão de véspera, né? O maior aulão de véspera, Caveira Gloriosa, no Praia na Aldeota, começando 9 da manhã, se não me engano, e vai até 8 da manhã e vai até 9 da noite. Top! Ainda tá no valor de primeiro lote, ainda tem uma camisa linda, exclusiva do Caveira Gloriosa pra gente usar no dia da prova, tá? Mas aqui não é uma aula, não, aqui é correção de simulado, projetos simulados, foco, objetivo. Mas vamos relembrar aqui rapidinho. Artigo 15 vai dizer que eu tenho a perda, eu tenho a suspensão e a cassação dos direitos políticos. E daí, turma, é interessante falar que a cassação dos direitos políticos, ela é vedada, ela é defesa. Grava esse nome. Vedada é a mesma coisa que defesa, tá, turma? Ela é vedada, é defesa. Ela é proibida no Brasil. Mas a suspensão e a perda, ela é possível. Na tela, a primeira questão que a gente tem aí, tá, pessoal? Acompanhando aqui. Bora. São hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos previstas na Constituição Federal. Lembrando que cassação, ela é vedada. Mas perda e suspensão, ela é possível. A. Existência de processo criminal em andamento e condenação por improbidade administrativa. De fato, a improbidade administrativa gera suspensão. Desculpa. Mas
a existência de processo criminal em andamento, a mera existência do processo criminal, não, pessoal. Isso não gera nem a perda, nem a suspensão. Olha para mim. A única hipótese que eu tenho de possibilidade de caso criminal é a sentença penal transitada em julgado. A sentença penal transitada em julgado, enquanto durar os efeitos, é que gera a suspensão dos direitos políticos. Mas a mera existência de processo criminal, ela não dá acesso aí à possibilidade de suspensão. Lembrando que, quando eu tenho a suspensão dos direitos políticos, a minha capacidade eleitoral ativa e passiva vão ser prejudicados. Ou seja, a suspensão dos direitos políticos ou a perda dos direitos políticos, eu nem voto e nem posso ser votado. Então, cuidado. Na suspensão dos direitos políticos, a pessoa deixa até mesmo de ser um cidadão. Afinal, ser cidadão está relacionado em estar em pleno gozo dos direitos políticos, né? Então, quando o cara está com os direitos políticos suspensos, ele não é cidadão e nem sequer pode até propor ação popular. Lá no artigo 5º, porque a ação popular somente poderá ser proposta por qualquer cidadão, não é qualquer brasileiro. Então, A está errado. B, cancelamento da naturalização na tela, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e a incapacidade civil absoluta. Perfeito. Gabarito da questão B, e tem questão 1 e tem B. B de bravo, de bola para frente. A, C, a ausência de alistamento militar obrigatório e decretação de prisão civil por débitos alimentares, não, nada a ver, tá, pessoal? D, perda da nacionalidade e condenação em processo por apuração de ato infracional. Nada a ver isso aqui, tá? Inclusão de débito da dívida ativa da União, incapacidade civil relativa. A incapacidade civil que gera a suspensão dos direitos políticos, ela é incapacidade civil absoluta. Logo, não entra aqui nada a ver essa questão do item E. Vamos para a questão de número 2, caso concreto que a IDECAN ama. Vamos lá. Tibúcio, pela primeira vez, elegeu-se às eleições de governador de determinado estado. Então, o Tibúcio, ele já se elegeu a governador. E, tendo em vista o sucesso obtido com seus eleitores, deseja, nas próximas eleições gerais, candidatar-se à reeleição. Ele pode? Pode. Quantas vezes? Uma única vez pode ser reeleito. Já Elza estreou na política elegendo-se a atual prefeita de determinado município, mas deseja, nas próximas eleições gerais, candidatar-se à presidência da República. Eita, sai da prefeitura para presidente. A Elza, rapaz, se garante, hein? Considerando-se apenas os dados fornecidos no caso hipotético, Tibúcio. Vamos comigo? Nós temos aí o bizu do artigo 14, falamos do prego. Aplique-se ao prego. Presidente, prefeito, governador. Lembrando que quando eu tenho prego, eles podem ser reeleitos para um único período subsequente. Aí, turma, nessa situação, caso ele seja prego e quer se candidatar a outro cargo, ele tem que renunciar ao seu cargo. E a renúncia ela ocorrerá até 6 meses antes do pleito, que é o caso da Elza. A Elza quer, portanto, se candidatar à presidência da República, ela renuncia o cargo até 6 meses antes do pleito. O Tibúcio, como ele quer se reeleger, ele não precisa renunciar. Por quê? Porque é o mesmo cargo. Então, para outros cargos, quem é prego renuncia e quem não é prego não precisa renunciar, tá, pessoal? Tipo, o cara é vereador, quer se candidatar a prefeito, ele não precisa renunciar, né? Lembra disso? O cara é deputado, quer se candidatar a governador, não precisa renunciar. Então, turma, só renuncia quem é prego. Presidente, prefeito e governador. Não entra deputado, não entra vereador, não entra senador. Cuidado com isso. Então, na tela nós temos aí item A. Poderá ser reeleito para o mesmo cargo. Tibúcio para o mesmo cargo. Mas Elza é obrigada a cumprir seu mandato até o fim. Não, pessoal. Ela pode renunciar até 6 meses antes do pleito. B. Poderá ser reeleito para o único período subsequente. Beleza. E Elza poderá candidatar-se à presidência se renunciar ao mandato que atualmente exerce até 6 meses antes do pleito. Gabarito da questão 2, item B. Item B de bola para frente. As demais questões estão erradas, pessoal. Os demais itens por conta do gabarito B, não tem que a gente comentar, né? Bora.
Questão 3. Antônio teve decretadas em seu desfavor interceptação telefônica. Negócio aqui na garganta, pessoal, vai dar certo. Pela autoridade judicial, completamente para investigação de fato certo. Pela autoridade judicial, perfeito. Então é o juiz mesmo que tem que fazer a interceptação telefônica, tá? Tipificando como crime apenado com reclusão. No curso dessa diligência foram descobertas outras infrações penais, revelando outros atores e partícipes. Sobre esse caso concreto, os tribunais superiores entendem que a prova emprestada, 2 pontos. Aprovado? Olha aqui para mim. Escuta, quando eu falo de prova emprestada no sistema brasileiro, isso é jurisprudência. Indacan, você gosta, né, de jurisprudência? Então pronto. A prova emprestada no sistema brasileiro, ela é possível. O que é isso? A polícia está investigando, apurando um criminoso. Pede autorização do Poder Judiciário para fazer a interceptação telefônica. A interceptação telefônica descobre outras penas ou outras pessoas. A questão da prova é como essa. É possível a prova emprestada no sistema brasileiro? Eu posso enquadrar outras pessoas, mesmo que a interceptação telefônica tenha como cunho a investigação de uma pessoa? Só uma? Posso. É a chamada prova emprestada. Mas atenção, essa prova emprestada no sistema brasileiro somente é possível se, e somente se, começar de modo lícito. O que é começar de modo lícito? A autoridade judiciária tem que autorizar e para fins penais, criminais. Ou seja, não cabe interceptação telefônica para fins administrativos. Não cabe a interceptação telefônica na área administrativa, se começar assim, tá? Mas eu posso pegar a prova emprestada no direito penal e enquadrar outras infrações ou outras pessoas nessa interceptação telefônica. Mas desde que comece para fins criminais ou instrução processual penal. Na tela. A. É amplamente admitida desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. Correto. Gabarito da questão 3, item A. A de quê? A de aluno aprovado. Cuida! Ó, B não é, C não é, D. É admitida por relativa ao crime conexo praticado pelo mesmo averiguado interceptado? Ou é admitida quando se trata de outro fato ou partes? Não, pode ser outros fatos, pode ser a mesma parte. Então, de fato, o gabarito é o item A. É admitir a prova emprestada no sistema brasileiro que seja amplamente garantido o contraditório e a ampla defesa. Show de bola! Vamos para a questão 4. A respeito das imunidades parlamentares, assinala a alternativa correta. Olha comigo. Eu saio aí de direitos políticos, comentei agora o artigo 5º, né, interceptação telefônica, direitos e garantias fundamentais. Agora a gente vai falar de poder legislativo. E daí, essa é a importância do projeto, do nosso desafio. Você vai encontrar questões de todo o conteúdo nos simulados temáticos. Por isso a importância dos simulados temáticos em comparação aos simulados gerais, tá? Galera, quando eu tenho poder legislativo e imunidade do parlamentar, é interessante destacar que essa imunidade do parlamentar vai dizer que eles não respondem por palavras, votos e opiniões no exercício do mandato. No exercício do mandato, ele não responde por palavras, votos e opiniões civil e penalmente. Como assim? Ele não responde por injúria, não responde por difamação, não responde por calúnia e aí não responde também por danos morais. Ou seja, se o parlamentar fala, ei, tu roubou sem conta a minha carteira, no exercício da função dele, e você não roubou, ele não responde por calúnia. Ele não vai responder por injúria, por difamação e nem por danos morais. Mas lembrando que o parlamentar tem que estar em pleno exercício dos direitos da sua função naquela situação, naquele momento. Lembrando que de todos os parlamentares do Poder Legislativo, existe um que possui um limite para essa abrangência dessa imunidade, que é o vereador. Cuidado! O vereador, a imunidade parlamentar do vereador,
é apenas dentro do município que ele exerce a sua função. Se ele sair do seu município, ainda embora seja um município limítrofe, um município vizinho, ele não terá direito a essa imunidade. Ainda que esteja em exercício da Câmara da sua cidade. Em outra cidade, ele não vai responder. Cuidado que nós temos a jurisprudência falando de imunidade do parlamentar, pessoal, que vai dizer que se ele abre uma live na sua rede social, naquela situação, naquele momento, ele não está imune. Então, a imunidade parlamentar, tome nota, não abrange as redes sociais particulares dos parlamentares. A imunidade, portanto, não vai abranger as suas redes particulares, beleza? E cuidado também daquele parlamentar que é deputado, que é vereador ou senador e possui um programa de rádio e televisão. E naquele momento da TV, ele está criticando, está falando mal do governo e tal. Naquele momento, ele é apresentador, ele não é parlamentar. Então, naquele momento, ele não será imune, porque naquele momento está exercendo outra função. Beleza? Na tela, questão número 4. Vamos começar aqui pelo item A. A imunidade material garantida aos membros do Poder Legislativo de todas as esferas do governo. Interessante destacar, de fato, que é apenas o Poder Legislativo, né, pessoal? Apenas o Poder Legislativo possui essa imunidade. Toma o parlamentar irresponsável. Irresponsável, o que é irresponsável? Professor, eu pensei que irresponsável era o cara que, né, não é responsável. Exatamente. Ele não vai se responsabilizar penal e civilmente por opiniões, palavras e votos. Não entra ações, tá, pessoal? Mas não impede a perda do cargo em caso de quebra de decoro parlamentar. Perfeito. Ele pode vir a perder o cargo em caso de decoro parlamentar, mas ele não responde por opiniões, palavras e votos no exercício da função civil e penalmente. Logo, o gabarito da questão 4 tem A de aprovação. Mas bora confirmar, né? Vamos ver os outros itens. B. Caso um senador e um cidadão não detentor de qualquer mandato cometam um crime, em concurso de agentes estarão ambos acobertados pela imunidade formal e não poderão ser presos, salvo em flagrante delito. Aprovados? Eu falei da imunidade material. Mas quando eu vou para a imunidade formal, o único crime que o parlamentar pode ser preso é crime inafiançável. Então, lembrando, o parlamentar, que é o deputado federal, o deputado estadual, o senador, eles somente poderão ser presos de crime inafiançável e flagrante delito. Como a questão está falando de qualquer tipo de crime, ele não botou de modo explícito que era um crime inafiançável, nessa situação não é o gabarito B. Lembrando que, tome nota, não possui o vereador uma imunidade formal. Então, o vereador não possui uma imunidade formal. Apenas o deputado federal, deputado estadual e o senador. Isso quer dizer o quê, professor? Que o vereador ele pode ser preso em qualquer situação, em qualquer circunstância. Até mesmo se dever, por exemplo, uma pensão alimentícia. Então, o gabarito da questão 4 tem A. Vamos ver os outros, vai. Tem C. Não comete crime o vereador que, na tela, não comete crime o vereador que, fora da circunscrição do seu município, mas, em razão de função inerente ao mandato, imputa crime a outro parlamentar que sabe incorreto, inocente. Pô, ele está fora do município, mas, em razão inerente ao mandato, a gente tem que entender que o TC está errado. Por quê, pessoal? Mesmo que esteja no exercício da função, ele está fora do seu município. Então, ele responde. D. Os membros do Congresso Nacional poderão ser presos em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Hipótese que os atos serão remetidos dentro de 24 horas. Não são 48 horas, são 24 horas para responder sobre a sua prisão. Gabarito D está errado, porque são 24 horas, não são 48. Cometer o crime durante o exercício funcional prevalece a competência especial por prerrogativa.
ainda que um inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. O que é isso? O que é exercício funcional? O que é prerrogativa? A partir da diplomação, pessoal, deputado federal e deputado estadual são julgados no STF. O foro privilegiado é no STF. Só que olha para mim aqui. Haverá, de acordo com a jurisprudência, a seguinte situação. Eles só respondem por foro de prerrogativa no STF se for no exercício do mandato e durante o mandato. É que ele está dizendo, ó, ainda que seja cessado o mandato, ainda que acabe o mandato, ele pode ser julgado pelo foro de prerrogativa de função. Errado. Por quê? Porque tem que estar relativo a exercício da função e durante o mandato. Gabarito, portanto, da questão 4, e tem... não, né? E tem A, já aprovação. Cuida! Vamos para a questão 5. Compete aos municípios, entre outros. Agora a gente vai entrar na competência dos municípios. Artigo 30 da Constituição Federal. Tá? A. Manter com a cooperação técnica e financeira da União programas de educação infantil. Até infantil. Ensino superior não entra na competência do município. B. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Vamos ver o item C. Prestar, com a cooperação técnica e financeira do Estado, serviços de atendimento à saúde da população e serviços locais de gás canalizado. Opa! Vamos comigo aqui? Aprovados. Quando eu falo de gás canalizado, você já deve saber, é competência dos estados. Não é competência do município. Quando eu falo de gás canalizado, é competência dos estados. E aí é interessante a gente destacar, pessoal, que nós temos o bizu, estado gasoso até, né? Estado gasoso. Quando eu falo de estado gasoso, haverá competência dos estados. Não é do município. Você lembra do estado gasoso? Estado gasoso, o que é, professor? É uma das fórmulas, né? Ali da água, né? Das formas da água. Então, estado gasoso. Bizu, viu, gás? É competência dos estados. Porque, via de regra, tudo que é local é do município. Mas a distribuição local de gás canalizado, isso não é do município, é dos estados. Logo, item C está errado. D. Organizar e prestar diretamente sob regimes de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo interestadual. Essa turma. Interestadual é do estado, né? Ou interestadual, na verdade, é da União, perdão. Interestadual é entre vários estados, é competência da União. É criar, organizar e suprimir distritos, observada aí a legislação federal. Opa, errado aqui, né, pessoal? Se a gente pegar lá o artigo 30 da Constituição Federal, o que é que nós vamos ver? Ó, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual. E aqui o adentro, tá? Não confundir suprimir distritos com criar região metropolitana. Região metropolitana é competência de quem, professor? Dos estados. Mas distrito é do município. O que é o distrito? É o famoso interior. Isso é competência do município. De fato, pessoal, o gabarito é o item B. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Gabarito da questão 5, item B, de bola para frente. Vamos para o item, questão 6. De acordo com a Constituição Federal, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento do município far-se-ão por... Vamos comigo, pessoal? Aqui, ó.
Artigo 18. Artigo 18 da Constituição. Galera, você sabe que o Estado e o município não pode querer se separar do país, né? Isso é motivo até de intervenção federal. Mas eles podem desmembrar-se, ele pode fugir com outro, pode ser alterado essa estrutura. Então eu quero pegar um bairro de Caucaia e botar para Fortaleza. Não é legal não, né? Melhor deixar lá em Caucaia. Vamos dar um exemplo. Outro exemplo. Eu quero pegar um bairro de Aquiraz, né? Vou dar as duas. E botar para Fortaleza, né? Ó, chique, rapaz. E aí, o que acontece? Nessa situação é possível? É. Eu posso pegar Messejana e tornar Messejana um município? Outro município? Pode. Não tem problema. Quais são os requisitos? Vamos relembrar? Vamos comigo. Pô, o Estado ele é criado por uma lei federal. Pela lógica, se o Estado é criado por uma lei federal, o município ele é criado por qual lei? O município é criado por uma lei estadual. Então, para começo de conversa, cria-se ali o município por uma lei estadual. Mas antes disso, tem que cumprir alguns requisitos, né? Primeira coisa, um EVM, Estudo de Viabilidade Municipal. O estudo de viabilidade municipal, o EVM, vai haver a possibilidade, se é possível ou não, a criação desse município. Afinal, criar um município gasta muito, né? Eu tenho que ter novos guardas, eu tenho que ter ali uma nova prefeitura, novos servidores, enfim, gasta pra caralho. Então, nessa situação, eu tenho que estudar a viabilidade disso. Depois da EVM, eu tenho consulta prévia à população. Se a consulta ela é prévia, é referendo ou plebiscito? Turma, plebiscito. É o bizu do pré. Então, o plebiscito é a consulta prévia à população. Depois da VM, depois do plebiscito, eu tenho a criação desse município por uma lei estadual. Mas cuidado, existe uma outra lei que vai determinar o tempo de criação do município. O tempo de criação do município é determinado por uma lei complementar federal. Então, a lei complementar federal determina o tempo de criação do município. Ei, mano, tu vai ser criado em 10 dias, tu vai ser criado em 120 dias, tu vai ser criado aqui em 7 meses. A lei que cria o município é uma lei estadual, mas o tempo de criação deste município é determinado por uma lei complementar federal. De fato, o gabarito, vamos lá para a questão número 6. Então, faciam por lei, tá, pessoal? Não é lei complementar. É uma lei estadual. O gabarito, portanto, item E. Me parece, né? Bora lá. Lei estadual, dentro do período determinado por uma lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos, após divulgação da VM, do estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, gabarito item E. Estamos aí, o que deve é. Cuida! Voltando a falar de poder legislativo, questão número 7. Vamos lá. Cada senador será eleito com 2 suplentes. O gabarito, logo lá. Vamos ver. Salvo disposição constitucional e contrário, as deliberações de cada casa do Congresso e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Uma sessão dentro do Congresso Nacional, ou na Câmara ou no Senado, apenas de maioria absoluta, tá? Presente a maioria absoluta. C. Cada estado e DF elegerão 4. Não são 4, são 3. 3 senadores. Essa turma. C. D. A representação de cada estado e DF na Câmara de Deputados será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 em 2 terços. Não é Câmara, isso aqui está falando do Senado. Vocês lembram, pessoal? O Senado representa os estados e DF. A Câmara de Deputados representa o povo. Então tá errado entender. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos pelo sistema proporcional. Cara, o Senado Federal, ele não tem nem segundo turno. Né? O mais votado é eleito. O sistema é majoritário. Majoritário. Então, gabarito da questão 7, item A. De aluno Caveira Gloriosa, aprovado. Vamos para a questão número 8. Ó, pai.
Os trabalhadores urbanos e rurais, na Constituição Federal de 88, assegura. Bem, aqui eu estou falando do artigo 7º. Artigo 7º da Constituição, tá, pessoal? A proibição do trabalho noturno a menores de 21 anos. Essa. Menor de 18. A partir do 18 já pode trabalhar de modo noturno. B. A licença gestante sem prejuízo de emprego e salário com duração de 180 dias, não. 120 dias aprovados. Não são 180, são 120 dias. C. Jornada de 8 horas, em regra, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Turno ininterrupto de revezamento não são 8 horas. São 6 horas. D. A proibição de distinção em trabalho manual, técnico, intelectual ou entre profissionais respectivos é o gabarito da questão. É a ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Perfeito. Mas o prazo da prescrição é de 5 anos, não são 3. O que é isso, turma? Olha para mim aqui. O prazo prescricional é de quantos anos para trás eu vou ter direito aos direitos trabalhistas que foram mal pagos. Né? Não pagaram hora extra, não pagaram minhas férias, por aí de 10 anos. Mas você só tem direito aos últimos 5 anos. E daí, de fato, o gabarito, turma, é o item D de dedicação total. Lembrando, quando eu falo de horas de trabalho, eu tenho uma hora ininterrupta, que são 6 horas, e eu tenho uma hora, a hora normal, né? O que é a hora normal? São 8 horas diárias e 44 horas semanais. A gente tem até um bizu, né? 4 mais 4, 8. 4 com 4, 44. Então, 8 horas diárias e 44 semanais. 8, 44, 8, 44, 8, 44. Alibaba. Hey! Então, nessa situação, eu tenho 8 horas diárias e 44 horas semanais. Hora normal. Ininterrupto, 6 horas. De fato, o gabarito da questão 8, meu policial militar, é o gabarito item D, de dedicação total. Questão número 9. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, é certo que a obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal está assegurada mediante o pagamento de taxa. Essa turma. Lembrando que é artigo 5º, tá, pessoal? Esse aqui é artigo 5º. Independe do pagamento de taxas, não é estipulado pelo poder público pagamento de taxas para o direito de certidão. Gabarito item A está errado. B. A reunião pacífica em local público é assegurada a todos, mas depende de autorização. Ei, pessoal, o que depende aqui é de aviso prévio para a reunião acontecer. Interessante destacar sobre o aviso prévio, olha para mim aqui, que esse aviso prévio, turma, ele não é uma espécie de autorização não, tá? Ele pode ser feito até mesmo pela internet, meio comunicação, né, de grande massa. Não precisa você ir lá na regional e tudo mais, né? O STF decidiu isso ano passado, em 2022, dizendo que aviso prévio ele não é necessário, requisito necessário, obrigatório para o direito de reunião acontecer. Muito menos a autorização, que independe, né, para que possa acontecer o direito de reunião. Mas esse direito de reunião tem que ser sem armas para fins pacíficos, né? Gabarito, portanto, item C. Vamos lá. Vamos para questão 9, ou para o item C. Os tratados e convenções e atos internacionais sobre direitos humanos. Artigo 5º, parágrafo 3º. Olha para mim. Pessoal, quando eu falo de tratado internacional sobre direitos humanos, ele pode ter duas naturezas aqui no Brasil. Natureza constitucional, equivalente à emenda, não é igual à emenda, é equivalente à emenda, ou ele também pode ter natureza ali, turma, supralegal, que está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. Acima da lei, por isso o nome supralegal. Aí, turma, é interessante destacar o que, professor? Que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem equivalentes à emenda, tem que ser aprovado no quórum especial. Que quórum é esse?
2 turnos nas 2 casas por 3, 5º Congresso Nacional. Como é que é, professor? É isso mesmo. Olha o quórum. 2 turnos nas 2 casas por 3, 5º Congresso Nacional. 2 turnos, T, né? 2 turnos. T, aqui é um T, tá? 2 turnos nas 2 casas. Quais são as casas? Câmara e Senado. 2 turnos nas 2 casas por 3, 5º Congresso Nacional. Como é que a IDECAN vai colocar na nossa prova? 2 turnos nas 2 casas por 2, 5º. Conversa é essa? É o quê? 2 turnos nas 2 casas por 3, 5º Congresso Nacional. Cuida! Então, de fato, o gabarito item C será, ó. Vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos tem que vir na prova de direitos humanos, tá, pessoal? Porque se não vier direitos humanos, vai estar errado. Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, nas 2 casas, por 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes, não é igual, às emendas constitucionais. Gabarito, portanto, da questão 9, tem C, de concurseiro. Ei! E agora, concursado. C de concurseiro e agora concursado. No ano de 2023, a sua posse vem, meu irmão. Porque numa preparação como essa, mais de 1000 questões, reta final, simulado todo dia, você dando o seu sprint, dando o seu melhor, não tem como essa conta não fechar. Então, que no ano de 2023 você possa fazer o sorriso do concursado. O que é isso? Olha o sorriso de concursado. Eita, quem vai ter o nome publicado no Diário Oficial daqui a alguns meses? O pessoal tá perto, cada vez mais perto. É muito massa quando vê o nome no Diário Oficial. Você fala, que irado. Olha o sorriso de concursado. Eita, de quem vai ganhar próximo ano já o quê? Pelo menos aí, quase 10 mil com o 13º. E o melhor sorriso qual é? Olha o sorriso de concursado. De quem vai poder mandar o chefe tomar no cu. É muito massa. Teve essa sensação? Teve não? Pois faça isso depois da investigação social. Tu fala pro teu chefe. Ei, mano, você é polícia, não me apoiou quando eu estudava? Ó. Vai ser autuado você qualquer situação, né? Então, Ave Maria, é muito libertador. Ai, tomado porque você é polícia, rapaz. É muito massa, né? Pelo menos você tem que lutar para ter esse sorriso. Que é o de nome no Diário Oficial, é o quase 10 mil com o 13º e mandar o chefe tomar no cu. Qual é a sua maior motivação? Diz aí para mim. Bora! D. A associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 6 meses poderá impetrar mandato de segurança coletivo. O mandato de segurança coletivo é remédio constitucional, não são 6 meses, é um ano. Então a associação tem que estar constituída em funcionamento há pelo menos um ano. E tem o que nós temos aí? Conceder-se-á habeas data, sempre que a falta de norma regulamentadora, galera, eu nem preciso ir longe não, tá? Mas quando eu falo falta de norma regulamentadora, não é habeas data, não. É mandado de injunção. Tá? Não é mandado de injunção. Não é, portanto, habeas data, gabarito de fato da questão 9 tem seja concursado ainda este ano, 2023. Top, beleza? 10. Na hipótese de o governador de determinado estado da federação editar medida provisória para regulamentar a exploração de serviços locais de gás canalizado, tal regulamentação. O vinho deu certo? Turma, quando eu falo, olha para mim aqui, quando eu falo, portanto, pessoal, de gás canalizado, nós já vimos que é competência do Estado. Beleza, que é um governador, né? Mas lá no artigo 25 da Constituição, que está na nossa prova, é interessante destacar, pessoal, que é vedada a edição de medida provisória para regulamentar gás canalizado e a sua distribuição. Medida provisória não pode versar sobre a distribuição de gás canalizado. Então é vedado. Esse ato é inconstitucional. Vamos lá? 10. Deverá, no termo da Constituição da República, contemplar a hipótese de exploração. Nada a ver, tá, pessoal? B. Será inconstitucional, uma vez que a edição de medida provisória é competência exclusiva do presidente da República.
Essa nada a ver, tá, pessoal? C. Será compatível? Não será compatível. D. Será inconstitucional por se tratar de matéria reservada à lei complementar, sendo vedada, portanto, a edição de medida provisória para esse fim. Ou item será inconstitucional, uma vez que é expressamente vedada a edição de medida provisória para esse fim específico. De fato, o gabarito da questão 10 é item E. Item E, estamos aí para o que deve é. Cuida! Não se pode ter medida provisória para editar, falar sobre distribuição de gás canalizado, ainda que seja iniciativa do governador. Tá, pessoal? Tranquilo? Bora para a questão número 11. Jardim é prefeito do município XDA e pretende se candidatar-se ao cargo de governador do estado de Goiás na próxima eleição. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, Jardim, mais uma vez, se ele é presidente, prefeito e governador e é candidato a outro cargo, ele deve renunciar até 6 meses antes do pleito. Então, galera, gabarito da questão. Deverá renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. O gabarito, portanto, tem A de aprovação. Cuida! Questão número 12. A Constituição Federal consagrou o município como entidade federativa. Perfeito, ele é um ente federativo. Garantindo-lhe plena autonomia. A autonomia municipal configura-se pela capacidade de sua auto-organização por meio. Ele quer saber, turma, sobre como é a aprovação da lei orgânica. Lembra das nossas aulas? Quando eu falo de lei orgânica, eu estou diante do caput do artigo 29 da Constituição. Caput do artigo 29 da Constituição. A lei orgânica ela é aprovada e promulgada pela própria Câmara Legislativa. Isso quer dizer o quê? Que ela é aprovada e promulgada pelo próprio Poder Legislativo, pela Câmara de Vereadores. O Poder Executivo ele não participa da promulgação e de nenhuma fase de uma lei orgânica. Professor Felipe Grangeiro, o que é uma lei orgânica? Ei, turma, uma lei orgânica é como se fosse uma constituição daquele município. E aí a gente sabe o bizu do DDD. DDD é aprovado em 2 turnos. Entre cada turno tem que passar pelo menos um interstício mínimo de 10 dias e a aprovação do quórum de 2/3. Então são 2 turnos, um interstício mínimo de 10 dias, com a aprovação, portanto, de 2/3. DDD, ela começa e termina na própria Câmara de Vereadores. Na tela, A. De sua lei orgânica municipal votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Gabarito, portanto, é o item A. Item E. Sua lei orgânica municipal votada em 3 turnos. Essa é 2. DDD. Tudo errado. Não nem cabimento. Tá, pessoal? Questão no 13. Vamos lá. Em relação ao direito de associação, conforme previsto expressamente na Constituição Federal de 88, aprovados. Quando eu falo de direito de associação, eu estou falando de artigo 5º, tá? Artigo 5º da Constituição. Comigo. A. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. É vedado suspender a associação compulsória, atividade de associação, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Vamos para o item B. Galera, vedada a suspensão compulsória transitada em julgado? Não, vamos comigo. Lembra, quando eu falo de associação, elas podem ser suspensas ou dissolvidas as suas atividades. Tanto a suspensão como a dissolução é por ordem judicial transitada em julgado, é, professor? Não. Ambas são por ordem judicial. Só que a dissolução é que tem que ser uma ordem judicial transitada em julgado. Como é, professor? Vamos comigo? Quando eu falo de associação, as suas atividades, aquelas que forem ilícitas, aquelas que forem paramilitar, que é vedado, elas podem ser suspensas e dissolvidas.
ambas por decisão judicial. Mas a dissolução, que é acabar com a associação, é apenas uma ordem judicial transitada em julgado. Logo aprovados, nessa situação, a suspensão basta uma ordem judicial liminar. Simples. A está errado. B. Desde que não tenham fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. Nada a ver. C. A criação de associação e na forma da lei anticooperativas independe de autorização. Me parece o gabarito. Vamos ver o D. A interferência estatal no funcionamento da associação somente se justifica para garantir a ordem pública. Na verdade, pessoal, interferência estatal na associação ela é vedada. Vedada. Ela é defesa. Tá? Não pode. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todos podem associar-se. Opa, peraí, eu errei? Todos podem associar-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Galera, isso aqui nem tem na Constituição. Nada a ver. Gabarito, então. Que nós temos é o item C. De concurseiro. E agora, concursado. Olha o sorriso de concursado. 14. Compete privativamente ao presidente da República. Aí a gente está sempre misturando aqui, turma. Olha para mim aqui, ó. A gente está sempre misturando as questões, né? O enunciado, o tema. E isso que é massa. Porque, de repente, um simulado geral, você só vai ter 10, 12 questões de constitucional. Né? No caso do soldado, 12 questões. Então, você tem que entender que um simulado temático é para isso. É para a gente abordar o máximo de conteúdo possível dentro daquele edital. Beleza, turma? Tá? Show de bola. Competência do presidente da República é poder executivo. Artigo 84 da Constituição. Na tela. Vamos lá. A. Compete ao presidente elaborar súmula vinculante. Essa? Nada a ver. B. Aprovar o estado de defesa e o estado de sítio decretados pelo Congresso Nacional. Aprovar não, pessoal. O estado de defesa e o estado de sítio ele é decretado pelo presidente. C. Conceder indulto e comutar apenas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Gabarito C. Lembra que eu até postei no meu Instagram. Professor, qual é o seu Instagram? Para quem não me segue, @Felipe Grangeiro. Você vai acompanhar lá as dicas e bisus do nosso concurso até o dia da sua prova. Beleza? E depois também. A gente só vai te abandonar na posse, olha lá. Eu não abandono nunca. Ó, conceder indulto é competência, portanto, turma, do presidente da República. Olha para mim. Inclusive, a competência delegável. Pode ser delegado para o PAN, PGR, AGU e o ministro. Sim, aí lá no Instagram, semana passada, eu publiquei um indulto que foi feito pelo presidente da República atual. D. Realizar a arguição pública para a escolha de presidente e diretores do Banco Central. Nada a ver com a questão de arguição pública, tá, pessoal? E lembrando que a escolha do Banco Central também haverá aprovação do Senado. Aprovação do Senado. Comandar e presidir o terceiro. Nossa, nada a ver. Não, nem liberdade. Não, nem cabimento. 15. Liberdade de locomoção. Quando eu falo de liberdade de locomoção, eu tenho que destacar, pessoal, que em tempo de paz, olha para mim, em tempo de paz, eu posso ir e vir permanecer em território, inclusive com meus bens, e sair deles.
A liberdade de locomoção em tempo de paz, eu posso ir e vir permanecer e posso sair com eles a qualquer momento, ou vender, dispor deles. Tempo de paz. Em tempo de guerra, não. Aí como é que eu faço para você lembrar? Tempo de guerra. Tempo de guerra é quando você bota um bambolê no dedo. Quando você botou uma aliança no dedo, casou, tá lascado, tá fudido. Por que tá lascado, tá fudido? Ora, rapaz, simplesmente porque você não pode se locomover para onde você quer. Você não pode pegar seus bens, sair aí e vender na torre de conta direito. Não pode. Então, tempo de guerra, bambolê no dedo. Tempo de paz. Aí você pode se locomover. Cuida, bisu, tá? D. Vamos pro gabarito. Perdão. A. Diz respeito ao direito pessoal. Razão pela qual não se estende ao patrimônio. Se estende, tá, pessoal? Quando eu falo aí, turma, de liberdade de locomoção, ela não é apenas sobre a pessoa, mas sobre o patrimônio que a pessoa tem também. B. É protegida pelo habeas corpus, desde que o sujeito ativo seja o Estado. Opa! Nessa situação, não é só o Estado, pessoal, o sujeito ativo, né? O cara ali que cometeu a prisão, não é só o Estado. Qualquer pessoa pode ser impetrante de habeas corpus, inclusive sujeito ativo e sujeito passivo. Se, por exemplo, a gente está aqui no nosso salão de véspera, que vai acontecer dia 21 de janeiro, no Prime Aldeota, tá? De promoção, galera, ainda com camisa. É um dos poucos cursos que vai dar camisa presencial, tá, pessoal? Inclusa como bônus, beleza? E além da camisa, maior aulão, maior aulão vai ser aqui do Caveira Gloriosa, começando 8 até 9 da noite, se não me engano. Ou é 9 da manhã até 8 da noite, coisa assim. Então é o dia todo, né? E aí, eu falo o seguinte, professor Grangeiro, ninguém sai agora desse aulão de véspera. Vamos ficar todo mundo aqui até amanhã. Tá? Sair daqui já ir direto para a prova. Eu falando isso, eu estou privando a sua liberdade de locomoção. Eu posso ser o sujeito passivo daquele habeas corpus. Por quê? Mas eu não sou Estado, não sou autoridade pública, mas eu sou uma pessoa física. Então, nessa situação, qualquer pessoa que vai restringir uma liberdade de locomoção de outrem pode tanto impetrar como ser impetrado na situação do habeas corpus. Quando eu falo de habeas corpus, vamos só relembrar que ele é gratuito e não precisa de advogado e não possui uma formalidade processual. Se eu não tiver como escrever um habeas corpus, pessoal, com que escrever e tal, posso pegar até esse papel aqui, ó, e escrever nele. Pelo amor de Deus, juiz, já paguei aqui a minha fiança, me solte, ainda estou preso, prisão ilegal. Pronto, feito o habeas corpus. Porque o habeas corpus não possui formalidade processual, não precisa de advogado e ele é gratuito. Na tela, vamos lá. C. Obsta o confinamento de pessoas em razão de medida de defesa de saúde pública. D. É assegurado não só as pessoas, mas inclui o seu patrimônio. Perfeito. Gabarito, portanto, item D, de dedicação total. Top! Boa! Soldado Lima aí tá se garantindo, hein? Tô gostando de ver. Show de bola. Bora. 16. O voto direto e secreto, plebiscito, referendo, audiência pública, iniciativa popular. A soberania popular, segundo a Constituição Federal, será exercida nos casos dos itens. Soberania popular. Aprovados? A soberania popular são 3 situações. Plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Lei de iniciativa popular. Beleza? Não é aqui. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. 2, 3 e 5. Tem esse gabarito aqui na tela? Mas o voto direto e secreto também, né? A gente entra aqui na democracia indireta. De certo modo. Vamos ver aqui qual o item mais correto, para a gente marcar um gabarito aqui.
Eu tenho aí 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5. Tenho gabarito B. Lembrando, característica do voto, professor, quais são as características do voto? Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Cuida, tome, bisu. Voto direto, secreto, universal e periódico. Beleza? Gabarito, portanto, item C de concursado. É o mais correto. De fato, a soberania popular, ela é exercida através do voto, direto, secreto, universal e periódico, e através do plebiscito, referendo, iniciativa popular. Corrigindo aqui, está correto, gabarito é o item C de concursado. Vamos aqui para a questão número 17, pai. A consulta é realizada posteriormente à edição de um ato legislativo ou administrativo com o intuito de ratificar. O que é ratificar? Ratificar é confirmar um ato que já existe. Né? Confirmar um ato já existente. E ou rejeitá-lo. É conceituado como, se é uma consulta posterior, estou diante de um referendo. Gabarito, portanto, da questão item D, de dedicação total. Questão fácil, né, pessoal? Isso aí não erra, não. Ora, na prova, viu, Genaína? Na prova, olha para mim, você não vai poder cantar. Você vai ficar só assim, ó. Fica só. Aí o fiscal vai olhar assim, né? Tudo bem aí? Aí você fala, tá tudo ótimo, né? Acabei de acertar a questão da prova. Cuida! 18. Ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental e aspectos correlatos à Constituição Federal. Vamos comigo. A. Autoriza a União, Estado, DF e municípios a agirem na forma da lei em colaboração de interesse público com cultos religiosos ou igrejas. Cara, isso aqui é artigo 19. A regra é que não pode ter relação com igreja. A regra é que não pode ter relação com igreja. Mas, essa aqui é a exceção. Em colaboração com o interesse público, na forma da lei, pode haver essa colaboração, mas sempre na forma da lei e em colaboração com o interesse público. Gabarito item A. O que está nos outros itens, hein? Vamos analisar. B. Proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviço de templos de qualquer culto, ainda que não relacionados com suas finalidades. Não, nada a ver, tá? C. Assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. Beleza. Correto, até aí. Sujeita aos termos da lei que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades militares. Não, pessoal. Quando eu falo, isso aqui é importante, porque essas liberdades do artigo 5º caem muito em prova, sabe? Liberdade de crença religiosa, liberdade de locomoção, liberdade de se criar uma associação. Isso é muito a cara da nossa prova, tá? E daí, turma, é interessante destacar que haverá, vai ser assegurado, né? Vai ser possível ter cultos religiosos em entidades civis e militares de internação coletiva. Então, se eu quiser fazer uma missa ou culto na base aérea, se eu quiser fazer uma missa ou culto, de repente, ali no hospital de criança com câncer, eu posso. Fazer uma missa ou culto lá no presídio, eu posso. É assegurado a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Bora? Vamos comigo? D. Veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de cultos e liturgias. Sobre vedar a proteção em locais de cultos e liturgia, não, pessoal. Na verdade, é assegurada a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Tudo errado, D. De fato, o gabarito tem A, de aprovação. E o item E impede que alguém seja privado de direito por motivo de crença religiosa. Exceto não. Inclusive, nós temos aqui a possibilidade, a chamada escusa de consciência, se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos,
caso em que terá direitos políticos suspensos. E outra coisa, né? Perdidos, não é nem suspensos. Haverá a perda dos direitos políticos se eu não cumprir a obrigação imposta e a prestação alternativa. Tá totalmente completo, pessoal, o item E, tá? Vamos pro item, questão 19. Compete privativamente ao presidente da República a... Então nós temos aí, questão 19, mais uma de competência do próprio presidente da República, tá, pessoal? Autorizar referendo e convocar plebiscito. Isso não é do presidente. É do Congresso Nacional. B. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. É o chamado decreto regulamentar. Gabarito, portanto, item B de bola para frente. C. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior, nada a ver. Aprovar o estado de defesa da intervenção federal ou autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Isso não é uma competência aí privativa. Lembrando, turma, que quando eu falo de estado de defesa e estado de sítio, não é aprovado pelo presidente. Ele é decretado. Decretar. Autorizar em terras indígenas a exploração de aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa de lavras e requisitos. Também não é competência do presidente. Gabarito de fato, item B de bola para frente. Vamos para a questão número 20. Aqui, tem um vídeo. Baixou ou não? Ó, presta atenção. Lembrando, pessoal, que o projeto Caveira Gloriosa, o desafio 20 dias de 20 simulados em 20 dias, é realmente para aquele aluno, meu irmão, que está com sangue no olho para vestir essa farda da gloriosa militar do estado do Ceará. É para aquele aluno que está assim, cara, que massa, eu quero fazer simulado todo dia até a semana da prova. Eu quero resolver pelo menos mais 1000 questões nessa reta final. É para você. E aí você tem que aproveitar a promoção de 10 vezes de 15 conto. Cada simulado é apenas R$ 7,50. Professor, qual é a programação do simulado? Bota aí a programação. Vamos botar aí a programação do simulado. Você já tem hoje uma maneira de se planejar para os simulados. Você não vai receber um simulado aleatório. Tudo programado. A ideia é 4 simulados essa semana. Na próxima semana, ali, você vai ter um geral, 2 temáticos. Um geral, 2 temáticos. A cada 2 temáticos, um simulado geral. Simulado geral de 100 questões, simulado temático de 20 a 25 questões, mais de 1000 questões ao todo. Todas comentadas. Lembrando, turma, que o simulado geral, ele não é comentado em vídeo. Ele é comentado em PDF. Lindo, rapaz, em cada questão. Então, é comentado em PDF. Os temáticos é comentado da maneira como eu estou fazendo. Mas sempre de modo objetivo. Porque pressupõe que quando você vai receber o simulado, você vai fazer Vai conferir o gabarito. Você vem para cá se você quiser ver algum tipo de comentário específico de alguma questão, ou então se você está com dificuldade em alguma matéria específica, né? Então, os simulados temáticos ali, de fato, eles servem para ter o diagnóstico muito mais amplo do que o simulado geral. Por isso que a gente vai fazer 7 gerais. Ao todo, você já vai ter aí, incluso, 700 questões, mais 11 simulados temáticos. Na tela, a programação, ó. Começando, então, aqui, turma, hoje, segunda, terça e quarta, e quinta, aí começando dia 3 de janeiro, o sistema vai alimentar, a partir do dia 3 de janeiro, todos simulados. O primeiro é geral, aí depois 2 temáticos. Depois geral, depois 2 temáticos. Outra programação, vai. Então, volta 3 de janeiro e... Pode botar na tela. 3 de janeiro e vai até dia 18 de janeiro. Então, nós temos aí até 3 dias da prova. Você vai fazer esses simulados aí. Lindo. Botou? Ah. E aí você vai ver até dia 18 de janeiro o último simulado geral final. Na última semana, os 2 últimos são gerais. Tu vai fazer 100 questões no dia, mais 100 questões no outro dia.
E o valor, hein, é quanto? Olha aí o valor, macho. Promoção essa semana. Olha aí. Apenas 10 vezes de 15 conto. Apenas 10 vezes de 15 reais. E aí, meu irmão, é só partir pro abraço. É só partir pro abraço que você vai encontrar aí, portanto, esse desafio. Tá bom? Beleza? Cuida! Bora resolver as últimas questões. Vamos lá. Questão 20. Com base no que dispõe a Constituição Federal acerca da organização do Estado, considere as assertivas abaixo. 1. O Distrito Federal é a capital federal. Na verdade, pessoal, o DF é um ente federativo. A capital federal é Brasília. Brasília. Tá? Brasília. 2. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Três. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de referendo. Essa é essa, turma. Plebiscito. Plebiscito. E através do Congresso Nacional por lei complementar, pelo amor de Deus. Não é lei ordinária. O Estado é criado por lei complementar. O município é criado por lei estadual ordinária, tá? Mas o Estado é lei complementar federal. 4. A criação de município passear por lei estadual, perfeito, dentro do período determinado por lei complementar federal, ótimo. E dependerá de consulta prévia, mediante o plebiscito, correto? Às populações dos municípios envolvidas, após a divulgação do estudo de viabilidade municipal apresentado na forma da lei. Corretíssimo, item 4. Lindo. 5. É vedada a União aos estados, DF e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes em relação de dependência ou aliança. Até porque nós somos um estado laico. Ressalvada na forma da lei a colaboração com o interesse público. 4 e 5, gabarito, portanto, tem D, de dedicação total. Bora, soldado! 21. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 88. A. É permitida a cassação. Essa é essa? É vedada a cassação dos direitos políticos. Permitida não, tá, pessoal? Não nem cabimento pro restante. Bora, B. Os analfabetos inalistáveis são elegíveis. Essa é essa, turma. Inelegíveis. C. É condição de elegibilidade, dentre outras, para o cargo de vereador. Vereador, 18 anos. Pelo amor de Deus, uma altura do campeonato como essa, tu não saber a idade mínima de vereador, o que é que tu tá fazendo da tua vida? Tô querendo mudar de vida, professor. Então, pô, então ainda dá chance de aprender, tá, pessoal? Bora. D. Pode o prefeito concorrer à reeleição, mas deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Então, o prefeito pode concorrer à eleição. Galera, não precisa renunciar não, pessoal. A renúncia é para concorrer a outros cargos. D tá errado. Não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Perfeito. Que são os inalistáveis. Gabarito, portanto, item E. Estamos aí por o que der e vier. Cuida! 22. Segundo a Constituição Federal, são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de condição social. Artigo 7º. A. A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 100% anual. Quer dizer que é no mínimo 100% a hora extra? Não, né, pessoal?
No mínimo 50% a hora normal. Não é 100%. B, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Perfeito, é o gabarito da questão item B de bola. Pra frente. B de bravo. C, proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 21 anos, menores de 18 anos. D, jornada de 8 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. Ininterrupto, eu já falei, são 6 horas. Seguro-desemprego e caso de desemprego involuntário. Ei, pessoal, olha para mim aqui. Tem duas letrinhas que enchem o saco na nossa vida. É o IN na sua prova e o EI na sua vida. Na tua prova é o IN. Depende. Tipo, direito de petição, independe do pagamento de taxas. Direito de reunião, independe de autorização. Não faz diferença. Mas o E na tua vida ele te perturba. Mas não vale a pena não. Não vale a pena não. Ei, esquece esse ex. Jorra sangue nesse ex, rapaz. Tô tirando você da minha vida, né? Então, ó, não esquece, deleta esse ex. Logo, as 2 horinhas de trepada, rapaz, que dá com esse ex aqui. Essas 2 horinhas, né? Você vai ler o Vadmec, vai fazer um simulado, macho. Vai fazer um simulado, vai ler a legislação, vai assistir uma aula, né? Mas não vai tempo com ex, não. Ex é negócio sem futuro. Depois ele vai querer voltar quando tu passar e tu fala, olha, que você perdeu, me trocou por uma piriguete, que não estuda, que não trabalha, vai, olha, pois é. Então, IN e ex. O IN, você cheque para a sua prova, você presta muita atenção, mas o ex, ó, não, deleta. Vai atrás de lutar contra cheque, busca formação, né? Já começa a ver, né? Tá, né? Entendeu? Então, luta contra cheque, rapaz. Negócio de essa. Então, 22, de fato, o seguro-desemprego é, no caso de desemprego, involuntário. B é o gabarito da questão. Vamos para a questão número 23. Nos termos da Constituição, aos membros do Ministério Público é permitido. Vamos comigo? Presta atenção aqui. Pessoal, o Ministério Público, o promotor de justiça, agora a gente vai para a função essencial à justiça. A Iracan, na última prova da PM em Mato Grosso, ela cobrou função essencial à justiça, né? Apesar de não ser muito comum em carreiras policiais, mas é como eu sempre falo, a nossa prova tem 12 questões, pessoal. Não adianta a gente negligenciar um assunto específico. Eu acredito que a prova vai ser bem distribuída em todos os tópicos do nosso edital. Então, função essencial à justiça, apesar de não ser comum em carreiras policiais, pode cair na nossa prova. Artigo 126, 127, 129, tá? E aí, o promotor de justiça tem um ponto muito comum com o juiz, né? Tipo, tanto o promotor como o juiz, eles gozam do IVE. IVE, o juiz goza do IVE. IVE, o juiz goza do IVE. Inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade do subsídio. Juiz e promotor goza do IVE. Mas defensor público, lembra? Defensor público é só um I. Qual é o I? Da inamovibilidade. Mas promotor e juiz é do IVE completo. Além disso, eles têm muitas semelhanças nas proibições também e nas vantagens. São essas e das proibições. Tipo, tanto o juiz como o promotor, eles não podem acumular outro cargo público, salvo uma de magistério, ou seja, uma de professor. Então, o promotor, ele pode ser promotor e professor da UFC, ou professor da UES, ou do IFCE, ou de outra universidade pública. E o juiz também, mesma coisa, tá? Tanto promotor como juiz é vedada a atividade político-partidária. Eles não podem, a perda é automática, tá? Se tiver juiz e promotor se vinculando a partido, já perde automaticamente. De fato, vamos comigo aqui o gabarito. Nos termos da Constituição, aos membros do MP é permitido o quê? Exercer a advocacia? Não, pelo amor de Deus, é vedado. Vedado. Exercer a atividade político-partidária? Vedado. Exercer função pública de magistério. Gabarito da questão 23, seja concursado.
C de caveira gloriosa, concursado. Logo, vamos para a questão número 24, pai, ó. Pessoal, o restante é tudo vedado, tá, pessoal? O restante, ó, vedado. Defeso. Beleza? Vamos para a questão de número 24, pai. Joana é brasileira nata. Analfabeta com 18 anos de idade. Carlos é brasileiro nato, estudante e tem 16 anos de idade. Aparecida é brasileira nata, enfermeira, aposentada e tem 79 anos de idade. Mark é brasileiro naturalizado, professor universitário e tem 35 anos de idade. Considerando-se somente os dados fornecidos, em conformidade com a Constituição Federal, o voto é. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo de voto obrigatório e facultativo, todo aluno meu sabe que o voto obrigatório é 18,70, 18,70, 18,70, 18,70, 18,70, né? 18,70, 18,70. O restante é o quê? Facultativo. Maior de 16 e menor de 18. Os maiores de 70 anos, os analfabetos. Aí, galera, aqui na tela, eu tenho o Joana que tem 18 de idade, mas é analfabeto, facultativo. Eu tenho o Carlos que tem 16 anos, facultativo. E eu tenho aqui a Aparecida que tem 79, facultativo. O único que é obrigatório é o professor, o Mark. Então, gabarito da questão, vamos lá. É obrigatório para Mark, facultativo para Joana, Carlos e Aparecida. Gabarito da questão 24, item C de concursado, de caveira gloriosa, concursado. Vamos para a questão de número 25. João, juiz de direito, respondeu a processo disciplinar no âmbito do Tribunal de Justiça e foi absolvido. Insatisfeito com a absolvição, Pedro, o representante, decidiu levar o caso a conhecimento do CNJ. Vamos falar um pouquinho do Conselho Nacional de Justiça? Artigo 103b. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que eles fazem, ele é órgão do Poder Judiciário. Ele faz controle interno, não é externo. Controle interno do Poder Judiciário. E esse controle, turma, advém de situação, controle administrativo, controle financeiro. Ele só não vai revisar as decisões judiciais. O Conselho Nacional de Justiça, ele não pode intervir no mérito da decisão do juiz. Ele apenas analisa a legalidade dos atos do Poder Judiciário. Cuidado quanto a isso. O controle é interno porque o CNJ, ele pertence ao próprio Poder Judiciário. Por pertencer, por ser um órgão do Poder Judiciário, o controle acaba sendo interno. Lembrando que o CNJ não possui atividade jurisdicional, ou seja, ele não julga. Aí nós temos o bizu, CNJ, corno, não julga. Tome, bizu! Então, corno não julga, ele não faz julgamento. Mas ele pode revisar as sanções disciplinares dos juízes que ocorreram até um ano, no prazo de um ano. E é isso que a questão quer saber. Essa decisão, de uma decisão disciplinar, né, uma situação disciplinar, pode ser revisada pelo CNJ? Pode, desde que ela tenha ocorrido no último ano. Vamos lá? 25. À luz da sistemática constitucional, questão na tela, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Justiça, A, não pode reexaminar o caso. Pode sim. B, somente poderia reexaminar o caso se a decisão tivesse sido desfavorável a João. Também não. C, somente poderia reexaminar o caso pedido MP. D, pode revisar o caso até um ano após a decisão do TJ. Gabarito da questão 25, item D, de dedicação total. Questão 26. Determinado prefeito municipal, insatisfeito com a atuação do juiz de direito da comarca, que já contava com 10 anos de efetivo exercício da magistratura, solicitou ao presidente do TJ que demitisse por decisão administrativa. Ei, pode o juiz ser demitido por decisão administrativa? Essa? Não.
Porque eles gozam da vitaliciedade. A vitaliciedade é justamente a garantia do juiz e até do promotor também, que eles somente poderão ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado. Depois de quanto tempo ele adquire a vitaliciedade? Para quem é juiz de carreira, a vitaliciedade é adquirida no prazo de 2 anos. No prazo de 2 anos. E aí, turma, o gabarito de fato é o item B. Galera, é porque saiu o seguinte. Saiu alterado os itens, né? Se de repente eu posso colocar aqui A, B, C e D, a gente considera como sendo esse aqui, tá? Gabarito, portanto, da questão de número 26. Show! Vamos comigo, faltando 2 questões. Agora a gente entra no último tópico do nosso edital, que é a parte de segurança pública. Olha só que legal, né? Por isso a importância do simulado temático, mais uma vez falando. A gente passou sobre direitos fundamentais, artigo 5º. Passamos sobre direitos políticos, artigo 14. Passamos sobre direitos sociais, artigo 7º, direito trabalhista. Passamos aí sobre poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Passamos aí sobre a organização do Estado. Lógico que tem alguns outros pontos que você vai ver, mas você vai ver nos simulados gerais outros pontos de direito constitucional, né? Afinal, são 7 simulados gerais. 7 simulados gerais. Então, os demais pontos, cara, é o curso, sério, é o curso completo esse desafio. Porque você vai ver os simulados temáticos e você vai ver os simulados gerais. E aí você vai conseguir contemplar todos os pontos da edital através dos simulados. E o valor, até quinta-feira, apenas 150 conto. Agora a gente entra no último tópico da edital, que é a parte aí de segurança pública e forças armadas. Vamos lá? Questão 27. De acordo com as disposições constitucionais sobre as forças armadas, marque o item correto. Lembrando que a IDECAN gosta muito de item incorreto, tá, pessoal? Mas ele quer o correto nesse caso. Vamos lá. Item A. Compete às Forças Armadas atribuir serviço alternativo aos que alegarem imperativos de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa, convicção política, moral ou sexual, para se eximirem de uma atividade de caráter essencialmente militar. Onde é que eu encontro isso, professor? Lá no artigo 143 da Constituição Federal. Lá no artigo 143 da Constituição Federal, eu tenho a chamada escusa de consciência. Mas somente pode se eximir da obrigação legal convicção política, convicção filosófica e religiosa. Não entra uma convicção moral ou sexual. Você não pode se eximir de algo que é obrigação imposta lei por motivo de sexo ou por questões morais. Convicção política, filosófica pode, e religiosa também, mas moral ou sexual não. B. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, mas é permitida a afiliação a partidos enquanto serviço ativo. Errado! Nós temos até um bizu, né? Todo mundo deve saber. Lembra da nossa aula de Forças Armadas? Para quem não assistiu a aula de Força Armada, tá no YouTube, tá? Do curso Prime. Ó, vem comigo. Ao militar é vedado a greve. Ao militar é vedado sindicato. Ao militar na ativa filiar-se. E ao militar é vedado o habeas corpus. Como é que é, professor? Vamos comigo, turma. Ó, ao militar é vedado a greve. Ao militar é vedado sindicato. Ao militar na ativa filiar-se e ao militar é vedado o habeas corpus. As 4 vedações do militar. Ao militar é vedado a greve. Ao militar é vedado sindicato. Ao militar na ativa filiar-se. O cara que está na ativa, o policial que está na ativa, né? Tanto do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles não podem na ativa se filiar. Cuidado quanto a isso. Pode se for inativo, mas na ativa não. Ó, ao militar é vedado a greve. Ao militar é vedado sindicato, mas pode ter associação, tá? Ao militar é vedado a greve.
Ao militar, é vedado sindicato. Ao militar, na ativa, filiar-se. E ao militar, é vedado o habeas corpus. Lembrando que vai caber habeas corpus ao militar quando se tratar de assuntos de ilegalidade. Por exemplo, o militar sofreu infração tipicamente militar e ele vai ficar preso 10 dias. Passou 15 dias, é uma prisão ilegal. Aí cabe habeas corpus. Mas a regra é que não cabe habeas corpus para penalidades tipicamente militar. Mais uma vez, só para a gente ficar naquele gostinho, ó, ao militar é vedado a greve. Ao militar é vedado sindicato. Ao militar na ativa, filiar-se. E ao militar é vedado o habeas corpus. Então, B tá errado. Vamos pro item C. Cuida! C. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior. Portanto, pessoal, a mais de 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento por tribunal militar de caráter permanente. Tem um bizu seguinte, ó. Em tempo de paz, o tribunal militar de caráter permanente é em tempo de paz. Já em tempo de guerra, é um tribunal especial. O que eu falo para os meus alunos? Permanente começa com P. P de tempo de paz. O tribunal de guerra é com E, especial. Aí tem um E na guerra. Então, nessa situação, turma, de fato, o gabarito da questão é item C. Por que, professor, que é item C? Simples, tá, pessoal? Está lá no artigo 142 da Constituição Federal. D. Cuidado. E outra. Condenado a justiça comum militar, pena privativa de mais de 10 anos. Mais de 2 anos. Tá? Cuidado quanto a isso. D. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos aos militares, na forma da lei, e com prevalência atividade militar. Quando houver compatibilidade de horários, há de um cargo de professor com outro técnico científico. Na verdade, pessoal, quando eu falo de acumulação de cargo do militar, olha para mim, a regra é que é vedado. A prioridade da acumulação de cargo militar é de um militar com outro da área da saúde, né? Então, tipo assim, ele pode ser médico do HGF e ser um oficial médico. Ele pode ser enfermeiro do JF e ser o enfermeiro oficial da PM, ou do Exército, né? Da Marinha da Aeronáutica. Então, ele é fisioterapeuta do Exército, mas também é fisioterapeuta lá da UPA. Então, ele pode acumular preferência na área da saúde. Na área da saúde com outro militar, função militar, da área da saúde. Aí é possível, tá? Essa é a prevalência, não é de professor ou técnico, não. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva remunerada nos termos da lei. Nada a ver. O que eu encontro lá no artigo 142 da Constituição Federal, tá, pessoal? Presta atenção aqui. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva. Caráter permanente. Será transferido para a reserva remunerada nos termos da lei. Olha só, nos termos da lei. Será transferido para a reserva. Reserva remunerada? Não. Errado. É só pegar o artigo 142, inciso 2º.
E a questão 28 é a questão mais esperada dessa aula. Por que que é a questão mais esperada dessa aula? Por quê? Porque é a última questão. Então, essa é a questão mais esperada dessa aula. Presta atenção aqui. Pessoal, eu estimo que no ano 2023 você possa estar nessa data como hoje, está de fato aí, turma, com um manto da gloriosa militar do estado do Ceará. Eu acredito que, como eu disse, 64 mil vão querer essa farda e apenas 1.000 vão conseguir. Pode ter certeza, turma, que uma dessas vagas vai ser sua. Se você está fazendo simulado, está fazendo questões, fazendo revisão, se você está aqui na segunda-feira, última segunda-feira do ano, está aqui porque a prova vai acontecer daqui a 3 semanas, é porque você tem o intuito e o propósito de mudar de vida. E a sua vida é da sua família. Querendo ou não, pessoal, você sabe. Você estuda por você e estuda também por quem é a favor de você. Então, turma, que nessa reta final você possa, como eu disse no início da aula, criar um sprint final. Cansaço existe, às vezes vem uma dúvida enorme se vai passar ou não, mas é normal. Até o primeiro colocado desse concurso, que de repente pode ter, se é você, o primeiro colocado, ele ainda tem dúvida da aprovação dele. Então a certeza, de fato, você vai ter só no dia e olha lá. Mas e quando você fizer uma boa prova, sentar, ouvir a nossa voz, ouvir a voz do granjeiro, essa, né? Então você vai lá marcar o gabarito e tudo mais. Você vai escutar a nossa voz, você vai ver as questões muito semelhantes, mas você precisa nessa reta final ter um propósito de dar o seu melhor, de dar o melhor nessa reta final. Então, eu estou vendo aqui os aprovados, eu quero muito que vocês estejam aqui no churrasco da aprovação, aqui no projeto, aqui no Prime, juntamente com o projeto de todos os aprovados do Caveira Gloriosa. Eu quero então chamar vocês a fazer a última questão do nosso simulado temático de constitucional. Amanhã vai ter penal militar, pontualmente às 19 horas, tá? Na tela, a questão de número 28. Conseguindo abrir. Tá tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver os comentários, eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver. Não conseguindo abrir aqui. Deixa eu ver. Tá, né? Show. Vamos lá, na tela. Nos termos do artigo 144 da Constituição Federal de 88, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Acerca do tratamento dado pela Carta Magna ao assunto, é correto afirmar que artigo 44 não vai cair, vai o quê? Despencar. Vamos lá, item A. As guardas municipais objetivam a proteção de bens, serviços e instalações municipais, bem como a apuração de infrações penais. Essa? Apurar infração penal, não. Quem apura infração penal ou é a PF ou é a PC. Tá? B. A Polícia Federal, dentre outras atribuições, destina-se a apurar infração penal contra a ordem política e social e exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Me parece o gabarito. C. As constituições estaduais poderão criar órgãos próprios de segurança pública. Não, cara, sabe por que a Constituição não pode criar órgão público de segurança pública? Porque o rol é taxativo na Constituição. O rol é taxativo, o rol é exaustivo. Queridos, somente a emenda constitucional pode alterar isso. Beleza? D. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence estão previstas como órgão de segurança pública na Constituição Federal desde a promulgação original de 88. Mentira! Errado! Essa. Polícia Penal foi acrescentado por emenda constitucional 104, 2019. Então, nesse caso, de fato, o gabarito é o item B. B de quê? B de bravo. B de bola pra frente, meu irmão. Vamos pra cima, porque para baixo já tem muita gente. Então, pessoal, adorei estar com vocês aqui. Vamos intensificar, né, aí os nossos estudos.
as nossas lives, as nossas aulas, as nossas revisões. Quero encontrar vocês também aqui no aulão de véspera, do Caveira Gloriosa, aqui no Prime Aldeota. A equipe está fantástica. É o maior aulão de véspera em termos de horário, em termos de resolução de questões, de professor, né? Então, além da camisa exclusiva também que você vai receber para ir no dia da sua prova, vestir aqui no aulão de véspera. Então, dá aquele abraço, aquela foto, né? Recebi essa semana um aluno nosso que foi aprovado na Polícia Militar, no último concurso, fez parte do Caveira Gloriosa de resolução de simulados, e ele bateu uma foto comigo no aulão de véspera. Aí eu perguntei o nome dele, tudo, a gente conversou naquele dia, eu falei, cara, você é aprovado, meu irmão. E aí, adivinha? Ele mandou uma foto para mim lá do curso, da formatura dele. Professor, bem que o senhor disse que ia ser aprovado. Tá aqui a foto que eu bati com o senhor no aulão de véspera, e tá aqui a foto, ó, chega, ó, fico muito feliz em ver esse depoimento, pessoal. E aí tá aqui a foto que eu bati no aulão de véspera com o senhor, na época tinha a questão da máscara, ainda é obrigatório, e tá aqui a minha foto da formatura, obrigado por tudo. E é naquele momento que eu falo, valeu a pena. E vale a pena não só para nós, professores, mas principalmente para você, a sua vida que está sendo mudada. Vale a pena cada sacrifício, cada renúncia, cada abdicação, cada investimento que você está fazendo vai ser retribuído. Mas faça um investimento consciente, que você tem que fazer a sua parte, porque nós vamos dar o nosso melhor nesse projeto desafio 20 simulados em 20 dias, que é justamente, turma, o seu projeto de simulado de revisão de reta final. Beleza, galera? Tranquilo? A gente se vê no Instagram, fala comigo no Instagram e tal, me marca, que com certeza, meu irmão, a gente vai pertencer à gloriosa militar do estado do Ceará. E para finalizar, como a gente finaliza? Foco, força e fé, e o ponto 40 na cintura, se Deus quiser. Cuida! Tamo junto.